Sejam bem-vindos, que privilégio, que alegria poder estar mais uma vez cultuando, adorando coletivamente, né, gente? Na congregação, na igreja local. Que privilégio, que alegria. Quero pedir para os irmãos irem na Bíblia Sagrada, inspirada, capítulo 5 de Tiago, verso 1, nós vamos ler até o verso 12. E hoje nós vamos estar expondo, né, esse texto, caminhando para o encerramento. Acredito que quinta-feira que vem, a gente, se Deus permitir, a gente conclua a nossa exposição de Tiago. Desde já aconselho aos que não ouviram ainda, né, está no Facebook, as demais mensagens dessa carta. É importante você compreender o contexto, estudar toda a carta, vai edificar muito você. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado os justos, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para que não cairdes em juízo. Vamos orar, gente? Senhor Deus e Pai, nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, nos assistindo em nossa fraqueza, Pai, no nome de Jesus Cristo, para que possamos falar segundo os Seus oráculos, e para que possamos também ouvir, compreender, guardar, praticar a Tua santa palavra. Sabemos que ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é poderosa, que não volta vazia. Sabemos, Pai, que ela penetrando em nosso coração, nós seremos transformados e verdadeiramente edificados. Mas precisamos do Senhor. Ajuda nesse momento para a edificação da Sua igreja e para a glória do Teu santo nome. Quem crê comigo diz amém. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, essa carta preciosa de Tiago é meio-irmão de Jesus Cristo, escrita aos irmãos judeus, cristãos, judeus, que se converteram ao cristianismo e que depois de Jerusalém, na igreja mãe, ficaram dispersos nas regiões circunvizinhas. Por isso a carta é endereçada à dispersão, né? As 12 tribos que se encontravam na dispersão. E esses irmãos ouviram de Tiago muita coisa boa, que trazia maturidade, que trazia
experiência no Senhor. O Tiago, gente, ensinou para eles, no primeiro capítulo, eu quero fazer um breve resumo do que já foi dito, ensinou sobre saber passar por provação, foi o primeiro assunto, né? Ele disse: tendes por motivo de grandes alegria ao passar por várias provações, ensinando para a gente que há uma diferença entre ser provado e ser tentado. A provação vem de Deus, a tentação não vem de Deus, para a gente separar, e graças a Deus por isso, porque a gente mistura muito isso, né? Então ele diz: olha, a tentação não vem de Deus, a tentação ela vem das nossas cobiças, que nasce, dá à luz o pecado e o pecado a morte. Então a gente aprendeu com Tiago isso, graças a Deus, porque a gente precisa estar estabelecido com a verdade, né? E saber que a fé ela é provada, que uma vez provada, aprovada, ela persevera. Então Tiago ensina o seu primeiro assunto sobre o crente saber lidar com as dificuldades da vida. Em seguida, ele trouxe para nós, ainda no capítulo 1, sobre a importância de não só ouvir, mas praticar, não ser um ouvinte negligente, mas praticar-se, seja um operoso praticante da palavra, né? Tiago disse isso aos irmãos ainda no capítulo 1, por quê? Porque os irmãos estavam ainda com alguns costumes judaicos, algumas hipocrisia havia no meio da comunidade, que era falar, mas não fazer. Então não havia coerência, entendeu? Não tinha, era incoerente. Eles falavam uma coisa e viviam outra. Aí Tiago disse: vamos sair dessa hipocrisia e vamos viver. No capítulo 2, ele tocou num assunto, irmãos, que era a igreja tratar sem acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Porque havia muitos ricos nessa igreja, que espalhada estava naquela região, que misturava essas coisas e que fazia acepção de pessoas. Tiago disse: não faça, trate o rico como o pobre como o rico. É isso que ele ensina no capítulo 2, na primeira parte. Não faça, quando chegar um rico com as suas quantidades de anéis no dedo, você não diga sente aqui em lugar especial, e quando chegar um pobre, você manda ele sentar debaixo dos seus pés. Tiago reprova isso, inclusive mostrando uma carta muito prática, aplicativa, né? Levando a igreja à maturidade cristã. E aí, gente, vem o texto mais polêmico da carta de Tiago, por causa da aparente contradição que há com Paulo, né? Do versículo 14 do capítulo 2 até o fim. Tiago então vai ensinar sobre a fé sem obras é morta. Parece haver uma contradição, mas não é isso. O que Tiago está tratando é as pessoas que ficam falando. Hoje, nos nossos dias, é assim: se você perguntar para qualquer pessoa no meio da rua, ela vai dizer que tem fé. Aí Tiago disse: que fé é essa que você disse que tem? Você vai ser confrontado por alguém que tem obras. Alguém com obras vai chegar para você e vai dizer: mostra sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Tiago chega ao ponto de usar essa linguagem para repreender uma igreja que estava só de falar e de fazer nada. Aí Tiago diz: não, tem alguma coisa errada. E nós sabemos que isso hoje existe dentro de igreja. As pessoas começam a conhecer e a estudar e começam a falar as escrituras, e fala, mas elas não são transformadas pela palavra. Isso, algo está errado. Então é uma palavra muito apropriada para os dias de hoje. É uma carta que realmente chama a igreja à maturidade cristã. É por isso que ele é muito prático, é bem direto, né? No capítulo 3, irmãos, Tiago fala sobre o perigo da língua. É a ênfase de Tiago no capítulo 3. Aproveitando, um ensejo, um acontecimento também no meio dos irmãos, que era o seguinte: eles não estavam dispersos? A igreja, o judeu ou cristão, naquele período, sabia da importância do ensino.
não é? O judeu sabia da importância do ensino, o cristianismo na transição sabia disso também, porque era uma ordem de Jesus. Jesus disse: vai e faça discípulo ensinando. O que estava acontecendo? Como eles estavam dispersos, eles estavam sem uma liderança estabelecida. Entendeu? Aí o que estava acontecendo? Muita gente queria ser mestre. E aí, para ser mestre, Tiago diz o seguinte, manda um comando para eles: olha, não queiram muito de vós serem mestres. E Tiago explica por quê. Essa é a ideia. Não queira muito não, porque é o seguinte: a primeira coisa é que você terá maior rigor no juízo, né? É maior rigor, você será mais cobrado. E isso a gente sabe. Você será mais cobrado se você resolver ensinar, ser mestre. E aí Tiago discorre o assunto. Sabe por quê? Porque você ensina com a língua. E a língua é como o freio do cavalo. Ele é pequenininho, mas ele funciona. O freio na boca do cavalo. Ele controla, a língua, ela controla. E diz, como o cavalo, diz o leme do navio. Navio, gente, como o Titanic, a Arca do Noé, que chega a mais de 100 metros de tamanho, um lemezinho bem pequenininho, coloca ele em direção, em reta direção, entende? Ele coloca o navio grande e pesado. Imagina aí a Arca de Noé, onde coube todos os animais, um casal de cada. A família de Noé era gigante. Veja em Gênesis, você vai ver a dimensão, os tamanhos da Arca de Noé, que inclusive hoje os navios de hoje, por segurança, estão fazendo nas mesmas metragens da Arca de Noé. Só para você ter uma ideia. O homem não criou nada, né? Saiu lá da Bíblia, de Deus. Veja, ele diz também o exemplo da fagulha, né? A nossa ideia hoje não é mais o que já passou. Estou só trazendo a introdução e lembrando do que a gente já falou. Aí, gente, no capítulo 3, Tiago diz então qual é a saída, já que o homem tem uma língua que tem veneno, que mata e dá vida, né? A língua, como diz Provérbios, a morte e a vida estão no poder da língua. Tiago então diz o seguinte: sabe o que você tem que fazer? Já que você tem uma língua corrompida, você vai precisar se humilhar a Deus, se achegar a Deus, receber de Deus uma sabedoria para lidar com ela. Porque se você lidar com a língua com a sabedoria do alto, você vai bem. Mas se você for com a sabedoria humana, ela é chamada de animal, terrena e demoníaca. Então ele ensinou para a gente assim como nós não devemos proceder com a nossa língua, que produz vida ou morte. Aprender a usar a língua, né? Isso se estende para toda a igreja, é claro. Capítulo 4, então, Tiago voltou a falar, gente, do problema dos ricos. E a mensagem de Tiago, na primeira parte do capítulo 5, capítulo 5 hoje, é a advertência aos ricos. E o que está acontecendo, gente? No capítulo 4, que eu não falei, Tiago falou sobre os prazeres que vêm do coração do homem, que faz planos segundo a sua vontade. Hoje, o termo usado para descrever Tiago é o hedonismo, né? Que é a busca pelo prazer. O homem hoje, ele vive buscando prazer. Então, para ele, o que importa é o que dá prazer e satisfação. O homem hoje, a humanidade, ela é guiada por isso, por um coração que tem um prazer corrompido, entende? E só quer saber do seu bem-estar. E aí vive uma vida louca, cega. Tiago nos ensina isso. E ele continua no capítulo 4 falando sobre o homem ser como neblina. Por que você fica fazendo planos sem perguntar se o senhor quer? Gente, é precioso. Estuda, Tiago. Pense que eu estou impactado, radiante de alegria em estudar essa carta. Veja só. Tiago diz: vocês são como neblina, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Por que você está fazendo planos e planos e planos e não quer saber o que o Senhor pensa? Entende? Então, Tiago entra no capítulo 5
exortando os ricos. Por quê? Eles estão em um tempo que já percebemos no início da carta que a igreja movimentava ricos e pobres. Eles eram de um tempo de plantio, agricultura, né? Por quê? Por causa da linguagem de Tiago. Tiago disse que os ricos, irmãos, estavam oprimindo os pobres, estavam retendo os salários dos pobres, entendeu? Colocavam os pobres para trabalhar e não pagavam os salários. E estavam enriquecendo com isso. Como a gente estudou em Salmos, aconteceu no passado, antes de Tiago, aconteceu na igreja primitiva, acontece nos dias de hoje. Aí Tiago diz: olha, vocês vão vir sobre vocês desventuras. Tiago é muito objetivo e muito claro. Mais ou menos assim: você vai pagar o preço. Você que está pensando que a sua riqueza vai produzir alguma coisa boa em você, você está redondamente enganado. O ferrugem vai tomar conta do seu ouro, olha só. O ferrugem vai tomar conta da sua prata. A desventura, o preço do que você está fazendo vai vir. A exortação aos ricos é pesada. Esse é o assunto do capítulo 5 que a gente vai ver, expondo o texto de hoje. E aí, Tiago fala com os ricos e volta a falar com os pobres, que na verdade também são os ricos que creem verdadeiramente e se arrependem, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus salva ricos também, e Deus não tem nada contra o crente ser rico. O problema da riqueza, gente, é o que outros textos diz. Como disse Moisés, por exemplo, que Moisés disse: olha, quando vocês enriquecerem, não esqueçam do Senhor seu Deus, que te deu força para adquirir riquezas. Moisés já dizia com muita clareza: o problema não é você enriquecer, o problema é você esquecer o Senhor. E Paulo, ele citou um texto acerca disso, em Timóteo capítulo 6, versículo 7, e eu quero ler com você até o verso 11, vamos lá? O nosso pessoal da Bíblia aqui, por favor, ponha na tela. Timóteo capítulo 6, versículo 7 diz assim: porque nada trouxe para este mundo, e nada podemos levar daqui. Nada nós trouxemos, nada nós podemos levar. Versículo 8: tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação. Olha só. Se você tem inclinação, desejo exagerado por riqueza, Deus te exorta hoje de noite. Deus te adverte hoje de noite. Se você, olha só, mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço. Você sabe o que é laço? É presa. Então, reveja inclinações exageradas à riqueza. Isso mata você, isso frustra você, isso acaba com as suas emoções. É um laço que prende você, entende? Eu já disse, gente, Abraão era rico, Jacó era muito bem, Isaac, a turma tinha os reis, Davi, os caras tinham dinheiro, gente. Salomão, ou não? Deus não tem problema com riqueza. O problema é onde está o seu coração. Por favor, tá? Não vamos levar a coisa para extremos. Vamos compreender. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Ruínas e perdição. Isso é para quem? Aí ele dá o segredo aqui do versículo 10. Olha só. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então perceba que não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E agora uma palavra para mim e para você. Versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, mas tu, ó mulher de Deus, foge destas coisas. E segue a justiça e a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Glória a Deus. Bom, gente, aqui é o resumo da primeira parte da mensagem. Do verso 1 ao verso 6 do capítulo 5. Do verso 7 ao verso 11, a gente vai aprender algo precioso. Ele vai nos ensinar como viver no meio desse ambiente, né? De opressão, de pessoas ricas que oprimem os pobres. É isso mesmo, pessoas ricas que oprimem os pobres. Ele diz assim, vamos fazer o seguinte, ele vai falar de escatologia, ele vai falar da volta de Jesus Cristo, de saber esperar, de ser paciente nas tribulações e nas dificuldades da vida, porque é exatamente nesse ambiente onde nasce o amor, o apego, a busca por dinheiro e riqueza. As pessoas dizem assim, se eu fosse rico, eu não sofreria assim. Se eu fosse rico, eu seria mais satisfeito. Se eu fosse rico, eu faria isso e faria aquilo. Entende? Aí Tiago diz, vamos fazer o seguinte, vamos aprender a viver na dificuldade. Porque é o que a Bíblia diz. Tendo sustento, se contente. Então é isso que nós vamos ver, versículo 1 do capítulo 5. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando. Olha o recado de Tiago, como ele é claro. Imagina aí uma cartinha chegando para você desse jeito. Você é rico? Aí chega a carta, olha, faz o seguinte, você vai chorar, rico. Você vai chorar e vai lamentar. Por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Ele vai vir peia para você. As vossas riquezas estão corruptas. Corrupção, já ouviu falar essa palavra? No Brasil ninguém sabe que significado essa palavra funciona, né? Claro. O Brasil é um país de primeiro mundo, né, gente? Corrupção. Como é moderna a carta de Tiago? Como é atual? Cuidado com as suas riquezas, vão vir desventuras, porque as suas riquezas estão corruptas. O que significa isso? Tem roubo, tem corrupção. Você está ganhando de forma errada, ilícita. E aí ele diz, sabe o que acontece? Olha a linguagem. As vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. A sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. O rico vai olhar para o ferrugem da prata e vai servir de testemunho para ele. Vai dizer, olha, isso aí foi porque você roubou. Isso aí foi porque você ganhou de forma errada. Você vai sentir. A desventura é pesada, ele está dizendo. Versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores, ele vai dar razão. Por quê? Né? Onde é que era o problema? O furto. A corrupção. Eis que é o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude. Está clamando e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos.
É muito claro. Os caras trabalhavam na lavoura dos ricos, chegavam no final do mês, final do dia, tinha que receber. O que é que eles faziam? Retiam. Não paga o salário. Não paga os direitos. É isso que ele está dizendo. Foi aí que vocês juntaram o dinheiro ilícito. Você usa as pessoas, os ceifeiros, né? Você usa os trabalhadores e no final do dia você retém, você não paga. Então ele diz as desventuras quais são. Ele diz o motivo aonde eles estavam errando e diz o resultado. A ferrugem vai. E outra coisa, o clamor desse povo pobre que está sendo enganado por vocês chegou lá em cima, aos ouvidos, e o homem está agindo. Verso 5: tendes vivido regaladamente sobre a terra. O que é que eles faziam com o dinheiro que eles ganhavam ilícito? Vivia regaladamente. Então as suas viagens funcionavam, as suas trocas de carro, não é nem anual, é semestral, trimestral, semanal, suas viagens milionárias, nos dias de hoje, né? Seus passeios, seus jatos, seus aviões, seus carrões, suas casonas, seus prazeres. Vocês estão vivendo regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Povo humilde, né, gente? Que servia a esse povo e esses ricos tratando as coisas assim. Então, irmãos, até a primeira parte, a advertência são aos ricos, como o Tiago já vinha falando sobre eles na carta toda, como Jesus falou muito sobre eles. Jesus disse assim: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Jesus Cristo disse: do que, louco, Jesus chamou de louco, do que adianta, louco, tu juntar esse monte de coisa aí e a tua alma vai para o inferno, louco, perder a tua alma, perder o juízo. Percebe como ele nos chama a sensatez? Inclusive, eu quero ler um verso com vocês, que eu creio que é o que Tiago está fazendo, trazendo esse povo à sensatez. Você é um laço, né? Ele falou de um laço. Paulo falou em Timóteo sobre um laço. Você cai em um laço, é coisa do diabo. Olha só o que Timóteo falou. Paulo falou a Timóteo, capítulo 2, versículo 24, de 2 Timóteo, por favor, põe aqui na tela. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Olha como o servo de Deus, olha o que diz o versículo 25: disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, porque Deus não condena os ricos, Deus está condenando, irmãos, o que os ricos estão fazendo. Inclusive, eu quero repetir para você que a linguagem de Tiago é sempre assim, são 11 vezes aparece a expressão meus irmãos. Tiago tratou todos os seus ouvintes como irmãos dele, até aquele que estava dizendo que tinha fé e não tinha. Meus irmãos, meus irmãos. Então, a palavra correta é uma advertência, entende? Aos ricos. E outra coisa, gente, eu disse ao pastor Antônio esses dias: pastor, vamos refletir uma coisa aqui. Eu andei pensando, você sabia, gente, que 10 mil para uma pessoa para certas pessoas é uma riqueza muito grande, e para outros 100 mil não parece ser tanto assim. O que eu quero dizer é que pessoas se perdem com muito pouco.
Entende? Isso aqui não é uma riqueza exagerada. Pessoas ficam soberbas, prepotentes, arrogantes, com pouca coisa. Se ela ganhar um prêmio de 5 mil reais, ela enriqueceu, ninguém vê mais ela. Se ela ganhar um trabalho com 4 salários, ela não vem mais à igreja. Não, agora eu sou engenheiro, eu estou ganhando 4 mil reais por mês. Eu não tenho mais tempo de culto, não tenho mais tempo de célula, não tenho mais tempo de comunhão, não tenho mais tempo de nada. E ela fica rica com tão pouco, e empina o nariz e... Gente, olha, Deus lhe chama de louco. E eu quero dar um recado bem dado para você ficar atento e não se perder. Porque Deus abate o soberbo, voltando aqui às palavras de Tiago anterior, né? Deus abate os soberbos e exalta os humildes. São os que se humilham, são os que se achegam a Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a ideia de Paulo a Timóteo é dizer assim, olha só o versículo 25. Na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Quando Moisés disse a Israel, não se esqueça do Senhor seu Deus quando adquirires riqueza, Moisés estava prevenindo, né, o povo a saber o que fazer caso eles enriquecessem. E não havia uma terra prometida que manava leite e mel, aonde as casas que eles iam morar não eram deles. Não havia um Deus que os abençoava e que os livrava e que cuidava da saúde, cuidava dos inimigos e tratava aquele povo como a sua propriedade, povo exclusivo de Deus, gente. Aí Moisés disse, olha, não se esqueça não, gente. Aí, olha o que diz o versículo 26, Timóteo capítulo 2. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então a gente precisa combater, né? Você sabe que existe uma teologia chamada teologia da prosperidade, né? O que ela diz? Ela diz que a sua teologia, a sua espiritualidade, a sua bênção, a sua salvação está ligada à quantidade de bens que você tem. Se você... Olha, eu cheguei na igreja, já conhece esse discurso? Eu cheguei na igreja, eu não tinha nada, estava tudo quebrado, meu casamento estava acabando, aí agora não, agora eu tenho 5 empresas, tenho 5 Land Rover na minha garagem. Isso é, aí eles pregam e apresentam isso como uma prosperidade, como uma bênção de Deus. Uma vez perguntaram o pastor querendo que ele falasse da bênção da salvação, o cara falou tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou, mas não falava da salvação. Porque essa teologia ensina a igreja de que a espiritualidade correta está ligada ao que você tem. Isso é uma insensatez, isso é um laço do diabo, entende? Você sabe como Jesus foi tentado? Olha, tá vendo isso aqui? Tudo eu te darei. O diabo te oferecer um trabalho que fica longe dos seus filhos? Por favor, gente. E você fica meses sem ver seu filho crescer. Eu não quero esse tipo de trabalho. Eu não. Um trabalho que você fica 3 meses longe da sua esposa. Está aqui para você, diabo. Está aqui para você. 3 meses longe da minha baixinha? Negativo. É todo dia perto dela. Versículo 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. O diabo lança laço, gente.
Você sabia? Ó, deixa eu contar um testemunho rápido para você, para não atrapalhar. Ó, porque testemunho às vezes atrapalha, né? Eu vim para cá em 2009, tem 14 anos. A gente veio evangelizar esse bairro aqui, 14 anos atrás. Vésperas de vir para cá, eu vou revelar algo para você. O ministério me dava uma ajuda de R$500. Eu recebi 3 propostas de emprego, e as propostas eram assim, eu nunca vi daquele jeito. Se você acha que 5 mil é bom hoje, há 14 anos atrás era bem melhor que é hoje. 5 mil reais há 14 anos atrás era bem melhor do que é hoje. As empresas mandavam lá a proposta. Olha, eu tenho uma proposta para o senhor. Qual é a proposta, irmão? O que é? Diga aí. O ministério disse que ia me ajudar com R$500, 9 vezes a menos. Aí eu disse, qual é a proposta? Eu vou lhe pagar 5 mil, vou lhe dar carro, combustível, telefone, aluguel para você vir trabalhar com a gente. Foram 3 propostas, 3, uma atrás da outra. Gente, nem tudo que parece bom é bom. Foi isso que o diabo fez com Jesus Cristo na tentação. Eu vou lhe dar tudo. E aí você se encanta e vai servir ao mundo, ao invés de servir ao Senhor. O que Tiago está nos ensinando, gente, nos faz lembrar essas coisas. O que é mais importante? Eu preciso, pelo horário, sair e entrar no outro texto. Capítulo 5, versículo. Eu pergunto para você, né? Que privilégio eu tive, né? De ter sido trazido aqui, de estar ensinando o Evangelho para vocês, gente. De ter contribuído de alguma forma para o reino de Deus, para a igreja local. Como é que eu vou me encantar com essas coisas? Então eu espero que você esteja compreendendo. O diabo, ele lança, e ele lança propostas, e se você cair, entendeu? A palavra é que Deus lhe conceda arrependimento e lhe conduz à sensatez. Porque se por dinheiro você for comprado, não dá para ser mestre, não dá para ser pastor. Pastor não é pastor pelo salário que ele tem. Versículo 7, irmãos. Sede, pois, irmãos, pacientes. Sede, pois, pacientes. Ou seja, nesse ambiente, né, que Tiago descreve para a gente desde o início da carta, provação, falar coisas e não viver, dificuldade. Tiago diz: sede, pois, pacientes até a vinda, oh glória, até a vinda do Senhor. Até quando eu tenho que ser paciente? Até a vinda do Senhor. Vencendo as dificuldades, com honestidade, com santidade, com a verdade. Até quando? Até a vinda do Senhor. Jesus vai voltar. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e últimas chuvas. Tiago então usa o exemplo, irmãos, do lavrador do campo que planta e fica aguardando a colheita, as chuvas, entende? Nós somos especialistas nisso. Os agricultores aguardam a chuva, plantam e aguardam a colheita. Então, Tiago está dizendo assim: olha, Jesus disse que ia voltar. E preste atenção aqui que não era só Paulo que acreditava que ele voltava logo. Tiago também diz assim: o juiz está às portas. Está chegando. Espera um pouquinho aí. Suporta a dificuldade. Ele está
chegando. Versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Irmão, irmã, tenho dito e aproveito o momento para dizer de novo. Não fique longe. Não fique longe, fique perto. Culto, comunhão, oração, estudo. Nós não só temos um culto na semana, gente. Nós temos culto da quinta, nós temos célula toda segunda, nós temos célula nas quartas, temos célula de mulheres, temos célula de oração, temos culto de jovem. Nós temos uma programação para você e seus filhos fazerem parte e fortalecer o seu coração. Fortaleça o coração da sua família em nome de Jesus. Pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Muito importante, né, gente? É um ambiente de opressão dos ricos com os pobres. E Tiago diz assim: ó, crente, não vamos se queixar uns dos outros, não. Não vamos nos queixar uns dos outros. Ou seja, a pessoa que está do seu lado é uma bênção. Pensa numa bênção. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento. Olha só que legal. Ele vai dar o exemplo. Tomai no modelo no sofrimento e na paciência. Modelo no sofrimento e na paciência, tá? Porque sofrimento existe. Desde o início da carta que ele está falando isso. Existe. Então ele diz assim: seja modelo. E dá o exemplo como? Qual é o exemplo que ele dá? Os profetas da antiga aliança. Veja, irmãos, eles sofreram. Deles foram jogados em cisternas. E eles foram pacientes no sofrimento. Eles sofreram. Veja como Isaías morreu. Foi cerrado ao meio. Cerrado ao meio. Ele disse assim: tenha paciência como teve Isaías, tenha paciência como teve Jeremias, tenha paciência no sofrimento como teve Daniel, tenha paciência no sofrimento como teve Elias, Eliseu e todos os outros. Tenha como modelo de paciência. Tem alguém paciente aqui? Amém. Deixa eu perguntar de novo: tem alguém paciente aqui? Amém. Então você sabe lidar com o sofrimento. Tá bom? Você sabe lidar com o sofrimento. É o tema da mensagem. Você sabe lidar com o sofrimento. Alô? Você sabe lidar com o sofrimento. Eu louvo a Deus por nos últimos anos, irmãos, estar ensinando a vocês que sofrimento existe. Louvo a Deus por essa verdade. A Bíblia, em canto nenhum dela, isenta esse assunto. Você vai sofrer, tem problema, tem dificuldade. Você vai ter o seguinte: você vai se fazer igual aos profetas. Eles foram cerrados. Você vai ter ele por modelo na paciência. E como se não tivesse pouco, ele encerra logo falando de quem, né, gente? Olha só. O nosso amado Jó. Eis que temos por felizes os que perseveram. Ô justo, justa, amado e amada. O sofrimento se vence com perseverança. Persevere. É com perseverança. Firmes tendes ouvido da paciência de Jó. Alô. É porque de vez em quando alguns saem da sala, né? De vez em quando alguns voam. E a gente aqui percebe, vê tudo. Sabia disso? O sair da sala não precisa sair da sala, né, gente? A mente da gente viaja. Você esquece de examinar o que está ouvindo. Vai lá! Aí eu, vem cá, fica aqui.
Tendes, eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor é cheio, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, meus irmãos, é isso. No meio desse ambiente hostil, de opressão, a Bíblia nos ensina: seja paciente como os profetas, perseverante como Jó. Mesmo sabendo, no ambiente que nós vivemos de corrupção, de injustiça, nós precisamos ser pacientes. Paciente. Uma vez eu chutei o pau da barraca de uma coisa que até hoje eu penso se eu estava certo em fazer o que fiz. Porque foi tanta pressão que eu chutei o pau. Mas até hoje eu fico pensando: Senhor, na época eu não tinha o Senhor. Eu desisti de algo que até hoje eu me pergunto se... É claro que a resposta com certeza era favorável. O Senhor, com a sua misericórdia e compaixão, me fez fazer aquilo, mas é algo que produziu uma perda muito grande, aparente, né, gente? Porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Então, meus irmãos, advertência às riquezas, paciência e perseverança nos sofrimentos. Se a gente fizer uma síntese e uma breve aplicação, o que eu digo a vocês é: cuidado com as riquezas. Segundo, seja paciente e perseverante na tribulação. E eu quero orar agradecendo a Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a sua vontade em nossas vidas. Nós agradecemos pela instrução e educação na justiça. Agradecemos pela sua palavra que ilumina os nossos olhos, que dá entendimento aos simples, que verdadeiramente edifica a sua igreja. Eu te dou graças pela palavra que nos corrige, que nos educa, que nos exorta. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos porque sabemos que ela não volta vazia, Pai. Ela vai produzir frutos em nossa vida, ela vai nos instruir para a glória do Senhor. Por isso nós agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Quem crê comigo diz amém. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Quero dar uma saudação aos irmãos da internet. Que a graça e a paz se multipliquem na sua vida. Deus abençoe a todos e até o próximo culto, em nome de Jesus.